Ho, 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 estagiários e estagiárias, chegamos à sua companhia para esse dia de Natal. Afinal, todo mundo, né, Tiagão, já encheu o pandu 2 vezes, teve a ceia ontem, teve o almoço, que é a sobra da ceia, né, Tiagão? E hoje o programa é especial sobre Natal. Tem sim muita coisa a ver Natal e futebol. Tudo bem que no Brasil, Tiagão, a gente sabe que o Natal é uma época de festas, uma época de férias, né? Mas também tem algumas histórias inusitadas. Além disso, Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal pra você, pra nossa audiência. E com certeza essa ceia de Natal vai durar hoje, amanhã, depois, porque sempre sobra, né? Sempre sobra. Na sua casa, como é que é a ceia de Natal? Vocês esperam da meia-noite pra comer ou vocês comem antes? Tem esse A debate. gente espera das 9 da noite e a gente já começa a comer já. Não tem essa de esperar, não. Tem essa de esperar. Fome pra caralho. Pô, na família da Hannah, a gente achava isso estranho, porque eu ia, às vezes, passar Natal lá e eles esperam até meia-noite. Tipo assim, um churrascão rolando até umas 4, 5 horas. E aí, quando dá meia-noite, aí a ceia, aí você ceia de fato. Não. Em casa lá a gente ceia o dia inteiro e vai até a madrugada. Exatamente. Tiagão tá assim... Ô, Tiagão, você comeu bem essa noite? Eu tô demais, eu acho que eu tô até pesado. Acho que eu tô até meio... Você tá perdendo brilho no olho, você tá bem, tô velho. meio devagar, porque, cara... Vou te falar aí, a noite foi boa. Eu trouxe até um óculos aqui que... E assim, agora... A ressaca tá meio me pegando, confesso. Bom, meteu aí, isso aí, ó, óculosão sim. Então, ó, acompanha com a gente agora, programa especial de Natal, gente. De Natal, a gente tá aqui com vocês. Primeiro, vamos falar dos presentes de Natal que deram errado recentemente no futebol brasileiro. A gente tem alguns icônicos, tá? Inclusive. O primeiro que eu quero falar, que eu acho que esse aqui, o torcedor santista se lembra muito bem, e até esse ano tinha sido a contratação mais cara da história do Santos. Mais de 50 milhões de reais, que foi o Leandro Damião. Que foi a sensação quando chegou no Santos. Lembra do Leandro Damião, que ele veio... Foi apresentado no bondinho, lembra da cidade? Lembro, pô. Foi o presente de Natal, foi anunciado no Natal como presente de Natal da torcida. Vale lembrar que o Leandro Damião, quando ele foi anunciado, ele tinha feito uma temporada absurda pelo Inter, né, Tiagão? Cara, era a seleção brasileira. Se não me falha a memória, não sei se antes ou pouco tempo depois, teve aquele clássico das Américas, que ele dá uma carretilha contra a Argentina. Ele quase faz um golaço. Isso é antológico. Mas ele teve apenas 11 gols em 44 jogos, tá? Foram 13 milhões de euros que o Santos comprou na época, em 2013, pelo Leandro Damião. Eu, sinceramente, achava que o Leandro Damião ia dar um pouco mais de resultado. E inclusive esperava, porque foi bem na época da transição ali da saída do Neymar. O Neymar saiu no meio do ano, mas ele já tava vendido, né? Já tinha anunciado que ele tava vendido. E aí a cartada da diretoria do Santos, na época, o Laor, eu lembro dele falando, não, a gente vai trazer um cara que não é a altura do Neymar, mas chega próximo. E o Leandro Damião tinha feito uma boa Copa Libertadores também na época e acabou não dando certo. Por que você acha que o Leandro Damião não deu certo no Santos, cara? Cara, difícil, flopou nessa contratação aí, né, como diz hoje em dia. Cara, eu fico me perguntando, até hoje eu não consegui chegar a uma conclusão por que ele não deu certo, se bem que depois daquela vinda ao Santos, de fato a carreira dele foi dando muitos altos e baixos, né? Mas, cara, é uma pergunta que a gente poderia até trazer mais uma vez algum santista especializado pra entender, porque eu também não consigo. Era um baita de um jogador, era um jogador forte, voluntarioso, que fazia gols, e fica essa dúvida aí, cara. Até hoje não tem uma explicação concreta por causa disso. Cara, eu tô dando uma olhada aqui também, essa negociação do Leandro Damião com o Santos, ela tem algumas polêmicas, tá? Porque assim, quem lembra da Doin Sports? Na época, hoje não é mais permitido, mas na época, uma empresa podia comprar o passe do jogador, porque existe o direito federativo do jogador
que é o direito que o clube tem sobre o que ele faz, o que ele joga, o trabalho dele, e o direito econômico. Então uma empresa, um CNPJ, podia comprar o direito econômico desse jogador e ir emprestando ou vender esse jogador para uma outra empresa ou até para um outro clube. É muito comum isso, né? Muito comum, inclusive. E isso acabou também por conta dos empresários, né? Quem lembra que às vezes os empresários... Caso emblemático é o do Caleri. Sim. Que na verdade foi depois dessa mudança de negociação, eles acabaram fazendo esses clubes empresas, né? Sim. O Caleri pertencia ao Deportivo Maldonado e ano após ano era emprestado, né? E aí o que aconteceu? A Dawn Sports ela comprou os direitos econômicos por 41 milhões de reais do atleta e o valor de mercado dele girava em torno de 21 milhões, tá? E aí o que acontece? O Grupo Dawn possui negócios diversos nas áreas de recursos naturais, energia, setores imobiliários e tudo mais, mas com sede em uma casa em Malta. As implicações das investigações deste caso levaram a alguns escândalos em clubes portugueses como Sport e Porto. Este caso levou a FIFA, em 2014, a proibir participações de terceiros que não fossem clubes de futebol e os próprios jogadores. Damião estreou em 7 de fevereiro de 2014, um jogo contra a Linense. Então foi graças a esse caso não esse caso específico, mas a Dawn Sports, foi por conta da Dawn Sports, levou a diversas investigações. Pô, o cara valia 21 milhões, comprou por 41? Estranho, né? Então foi por conta até disso que mudou a lei, cara. Que engraçado, né, velho? É loucura, né? Presente de Natal estranho, né? Vamos para um mais próximo agora? Nico de la Cruz. Esse aí foi o presente de Natal e eu lembro do anúncio, Mercado Livre. Acho que foi 2023, se eu não tô equivocado, que ele chega no Flamengo. Acho que foi isso. Natal de 22 para 23, talvez? Foi isso. Que ele tá um ano parado agora, estamos em 25, 24 ele jogou, acho que foi 23 para 24. Exato, acho que foi 23 para 24. Eu lembro que foi o anúncio da parceria da Mercado Livre com o Flamengo. E ele vem do River, numa negociação que o Flamengo pagou quase 100 milhões de reais, foram 89 milhões de reais. Um dos principais jogadores da seleção uruguaia e do River, né? Aquele River multicampeão, bicampeão da Libertadores com Gallardo, né? 2016, 2018. Cara, mas tem um ponto aí nisso, porque hoje a gente falar que não deu certo... Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, porque ele vinha muito bem. Mas assim, ele sofreu com muitas lesões. E tem o áudio do Runco, né? Que vazou naquele grupo de WhatsApp esse famoso ano. Que até, cortaram o Runco, que é um grandíssimo médico, né? Mas ele falou num grupo de WhatsApp que é uma lesão irreversível do Nico. Você acredita nisso, velho? Cara, ele tem sofrido pra voltar a jogar, né? Agora, nessa reta final aí, se especulava que ele poderia figurar ali entre o brasileiro, de repente a final da Libertadores. Mas assim, cara, é um jogador que atingiu seu ápice, né? Seu mais alto nível técnico. Mas até agora, no Flamengo em específico, ele não é de longe aquele jogador que era do River, não. Não entendi o que você falou. De longe não parece com aquele jogador que era do River Plate, o De La Cruz, né? Cara, eu vou até tentar pegar, que eu tô tentando pegar aqui o áudio dele pra gente colocar na íntegra. Mas eu tô pegando aqui o gol do Nico pra gente ver os números dele no Flamengo, que eu acho que é interessante. Bom, ele chega no Flamengo em 2024, foi isso mesmo, foi não de 22 para 23, foi de 23 para 24. O primeiro ano dele tem 41 jogos, com 2 gols e 6 assistências, e o 2025 dele são 32 jogos. O Flamengo que pode bater 80 jogos, então ele não jogou nem metade. Um atleta que custou 89 milhões de reais. Eu tô tentando pegar aqui no YouTube para ver se tem alguma coisa desse áudio, mas foi um áudio que foi vazado num grupo de WhatsApp, como a gente falou. Você acredita que é uma lesão irreversível, cara? Cara, eu acho que por ele não tá conseguindo voltar, ele tá o quê? Quase um ano parado, né? Praticamente ficou, né? Sim. É assim, um jogador desse calibre não tá na arena, pode ser que tenha um fundo de verdade esse áudio aí com essa lesão, né? Porque um médico do gabarito do Runco falar, ou, né, próximo disso, realmente aí é pra torcida ficar em alerta. Agora, se esse cara voltar pro Flamengo, aí a gente tá falando de um titular da seleção uruguaia. O que ele falou, o Runco, tá? Ele falou o seguinte: vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio, e equilíbrio muscular
se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo que não seja jogar futebol competitivo. Caraca, aí é aquela coisa, né? Liga Árabe, se bem que Liga Árabe nem comporta mais jogador nesse estado físico e clínico, né? Talvez nos Estados Unidos ali, cara, tem que ser um futebol, eu acho que de pouca pressão e pouca também intensidade, né? Estados Unidos talvez seria um mercado pra ele, né? Estados Unidos, talvez. Eu acho que o futebol sul-americano é muito contato, velho. Não tem como. Não tem como. Sei lá. Um Chipre, talvez? O futebol ali, o leste asiático não, o leste europeu. Cara, enfim. Fato é que também não foi o presente que a torcida do Flamengo imaginava. E a gente pega os números do Nico aqui. Em 2019 ele fez 19 jogos, porque ele chegou, acho que em 2017, né, ele jogou pouco. Mas em 2021 ele fez 48 jogos, e vale lembrar que lá o futebol argentino, o calendário é muito menor, né? Tem uma abertura, clausura, e tem a Libertadores. O calendário não é igual ao do Brasil. Não tem os estaduais, por exemplo, lá que é tem quase no Brasil. Europeu, né, o calendário. Parece um pouco europeu, né? 11 gols e 7 assistências, no 2022 com 42 jogos. É uma média de 50 jogos que joga um time argentino. Então é uma média boa dele aqui, né? E em 2023 ele tinha feito 38 jogos. Enfim, cara, vamos ver o que vai acontecer com esse jogador, né, cara? São 28 anos, 97. Muito novo, né, cara? Ainda é novo, ainda tem uma lenha pra queimar. Mas é isso. Mais um presente que também não deu certo, cara. Cara, tem o Pedro Raul do Vasco também. Mas o Pedro Raul do Vasco, eu vou fazer uma meia-culpa, porque ele tinha feito um ano no Goiás, cara. Eu vou até pegar, mas eu acho que ele tinha mais de 21 gols. Fez uma temporada no Goiás, excelente, o anterior. Foi o que fez ele ser vendido, e o Vasco comprou ele. Deixa eu ver aqui. Ele fez 50 jogos pelo Goiás e 26 gols e 2 assistências. Ele chega no Vasco, ele só faz 25 jogos, com 9 gols e 3 assistências. Ele começa bem no Vasco. Sim. Ele começa bem. Mas aí veio uma proposta do Toluca, né? Toluca... Na verdade, pelo que eu me lembro, ele chega com a promessa e tem um agravante nisso aí. Não sei se você lembra disso daí. Não. Jogador bonito. Ele vem com esse... Você tem conta, jogador bonito? Não, só tô dizendo que ele vem com esse agravante, né? Então ele tem uma responsabilidade maior ainda. Por ser bonito. Exatamente. Jogador bonito. Então ele vem com a responsabilidade de fazer gols e entregar também na parte... Você jogou com jogador bonito? Cara, não tive essa sorte. Só fracos de feição. Só, mas com muita habilidade. Então compensava. Entendi. E aí ele tem um declínio. E aí agora a parte futebolística, ele tem um declínio, se você bem lembrar. Que aí a torcida começou a pegar um pouco no pé. Ele errava muitos gols que ele não errou no ano anterior. E aí o Vasco, pra se livrar do atleta, acabou aceitando uma proposta do Toluca, bem colocado. Você lembra a apresentação dele no Toluca? Cara, que vídeo. Eu vou tentar pegar esse vídeo aqui. É mais ou menos que a do talvez Santi Cazorla no Villarreal, que ele é apresentado pelo Mágico, lembra disso aí também? Você nunca viu esse vídeo? Coloca aí, audiência, Santi Cazorla, se eu não me engano é esse jogador do Villarreal. Ele é apresentado no centro do gramado do estádio. Sabe aqueles truques de mágico? Que o cara aparece no biombo, aí cai o negócio e ele não tá mais lá. Vale conferir, dá uma olhadinha lá. Ô Johnny, nosso diretor, você consegue puxar, não precisa baixar, você consegue capturar o vídeo do Instagram? Mandei o link pra você aí. Johnny, você ceiou ontem? Ceiou? Não, cara. Não ceiou, ele tá sem mic. Ele tá sem mic. Mas ele falou que não ceiou, mas ele vai comer, ele vai ceiar hoje. Você logo menos. Só faz assim, João, pra mim, ó. Você comeu peru ontem? O peru entrou bonitinho na... Calma aí, vamos voltar aqui. Eu não sei o que eu puxei isso aí, então. Essa apresentação do Pedro Raul a gente precisa colocar, que tiver no ponto. Muito boa essa do Pedro Raul. O João fala, mas cara, vamos ser sinceros? Ok, não deu certo, mas o Vasco ainda consegue vender ele. E o Corinthians vai lá e compra ele por um valor absurdo também, né? Deu quase 30 milhões de reais pelo Pedro Raul. Né? Ele deu até a volta por cima nessa temporada, fez 17 gols com 2 assistências em 45 jogos. E eu lembro que eu vi uma entrevista eu acho que era o CEO do Ceará, se eu não tô enganado. Que ele foi até ele foi até o Pedro Raul num jantar,
Apresentou o projeto e ambos, um precisava do outro. O Ceará precisava de um camisa 9, o Pedro Raul precisava de um clube que o abraçasse, que desse tranquilidade pra trabalhar. E, cara, fico feliz que deu bastante certo essa temporada do Pedro Raul. E a gente torce pra que os atletas consigam dar essa remontada aí, porque é importante. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande, né, não? Você aceitaria o Pedro Raul no nosso tricolor? Cara, o projeto Ceará é muito bom, pode continuar no projeto Ceará. Eu acho que tem mais liga, né? Tem mais feeling? Eu acho que ele pode manter mais essa temporada. Ah, não, entendi. Não, foi bem, então, foi bem. Foi bem. Ele vai ter mais oportunidade de jogar. Exato, lá e... São Paulo tem o Caleri, né? Exato. E aqui... Bom, vamos ver essa linda película. Não, acho que vai aparecer o áudio. Coloca aí pra gente, ô Joãozinho. Tá colocando... Tá sem áudio? Não é possível. Tá, bom. Depois a gente passa. No final a gente pega esses memes aí e passa. Cara, agora tem um cara que a gente pode falar aqui. Esse cara, a torcida do Palmeiras ama, gosta. Mas ele foi presente de Natal e não deu certo, que é o Tigrinho, Vitor Roque, né? Não deu certo, você acha? No Barcelona ele deu certo? Ah, no Barça. Ele foi presente de Natal do Barcelona. Verdade. No Palmeiras ele não foi presente de Natal, mas ele vem dando certo, né? Embora o cara que custe 130 milhões de reais, tem que fazer no mínimo 20 gols por temporada, né, não, Thiago? Cara, e outra coisa, o Palmeiras, se você analisar, tem uma relação com o Barcelona de atacantes que talvez não deram certo, né? Lembra do caso Keirson também, que sai do Palmeiras pro Barcelona? Não, mas o Vitor Roque não saiu do Palmeiras pro Barcelona. Não, sim, é só uma relação. Ah, não, uma relação, entre os dois clubes. K9, lembra dos bonezinhos do K9? Fazia gol também esse guerreiro, hein? Cara, mas o Keirson ali foi o, sei lá, depois nunca mais, né? Mas realmente o Vitor Roque no Barcelona flopou, né? Cara, depois ele tenta ir pro Betis. Não, pro Betis não, Vai pro Betis. Betis, né? Vai pro Betis. Ele vai emprestado pro Betis. O Barcelona compra ele. Vou até ver o valor da compra do Vitor Roque. Mas ele fez na temporada 23-24 16 jogos e 2 gols. Muito pouco, né? Cara, é realmente não jogar. É você estar no time C. Você ser considerado jogador do time C. Mas assim, cara... Aí vamos fazer o advogado do diabo também. Ele vai pra aquele Barcelona que era um Barcelona bem desorganizado. Ele dá o azar também. Meio político, acho que era ano político. E o time não tava legal. Não é que dá o azar também que o Lewandowski é anunciado na sequência. Exatamente, aí não tem como. E também teve uma apresentação engraçada. Você viu a apresentação do... Não vi. É um tigre. O Barcelona colocou um painel de LED, era um tigre entrando assim e transicionava pra cara do Vitor Roque. Você sabe por que é tigre o apelido dele? Por quê? É uma homenagem ao pai dele. Ele fazia gols na base e tudo mais, fazia comemorações, homenageando a mãe, os amigos. E aí um dia o pai dele perguntou: pá, legal, você não vai me homenagear nunca? E aí acho que o pai dele, se eu não me engano, tinha o apelido de Tigre, uma coisa assim. Tigrão? Perfeito. E aí ele fez o gol, e aí ele meteu as garras do Tigre. E aí ficou o Tigrinho da Barra Funda. O Tigrinho da Barra Funda, que não é Tigrão, é Tigrinho. Tô tentando ver o valor que ele é comprado. Acho que não foi divulgado, né? Vai até 2031. E a multa dele na época do Barcelona era de 500 milhões. Mas ele também, mas além do Lewandowski, ele teve algumas oportunidades. Também não dá pra dizer que ele não teve tantas assim. Mas também não foi bem, né? Eu lembro que ele perdeu 2 gols naquele que o Barcelona tava usando aquele estádio alternativo na reforma do Camp Nou. Eu lembro de uns 3 jogos ali que, pô, a bola passando na frente da baliza e ele errando com... Tem aquele lance dele também no amistoso da seleção em São Januário, que faz Vitor Roque! Bate na trave, eu acho que isso. Bate na trave. Loucura. Cara, o Barcelona perdeu dinheiro com ele, meu. Ele pagou 74 milhões de euros. Não mais, né? Não. O Palmeiras comprou por 25 milhões. E posso falar? Vai vender por isso. Vai vender. Quantos anos tem o Vitor Roque? Vitor Roque é a geração do Hendrick, 2005. Então tem muito mercado ainda. Tem mercado pra caramba. Vitor Roque pode voltar a qualquer... Quem fala porque não deu certo lá agora... Se fizer uma temporada boa agora, com certeza volta. E foi uma temporada boa dele esse ano, né? Não, assim, mais uma agora. Mais uma agora. Em 26. Com certeza. E nessa temporada ele tem 56 jogos... com 20 gols e 5 assistências. Cara, por que eles não pensaram em Vitor Roque na Copa? É plausível, tá? Cara, ele é um jogador, assim, me agrada ele muito mais do que um Gabriel Jesus da vida, por exemplo. Me agrada muito mais ele do que o Richarlison. Sim. Por exemplo.
Talvez... Cara, eu amo o Richarlison como pessoa, tá? Tipo assim, eu acho ele um cara legal pra caramba. Copa de 22 ele merecia muito, mas não faz o menor sentido a convocação dele, cara. Não, agora talvez esteja um pouquinho distante. Não, mas ele tava sendo convocado. Mas assim... Não dá pra entender. Na verdade a gente entende, mas não pode falar. Mas falando de campo-bola, são características diferentes. O Vitor Roque acho que até sai um pouco mais da área pra tabelar. A parte atlética também é diferente do Richarlison. Mas, cara, eu não vejo por que não ter uma chance na seleção. E aí, de novo, se ele fizer uma boa temporada e uma boa Copa, cara, o Palmeiras vai lucrar muito com esse jogador. Vai lucrar muito, né? E tem o Pedro também nessa jogada toda aí, que esse eu acho que é craque de bola. E não é valorizado da forma que deveria. Mas aí, ainda falando sobre os presentes de Natal, então, ó, acredito também que não deu certo o Vitor Roque. Eu vou pegar mais um aqui, porque tem um nome aqui que eu não concordo. Não sei se deu tão errado ou não. Mas você lembra de algum outro, Thiagão, pra gente falar sobre os presentes de Natal? Cara, o Pato no Corinthians, talvez? Pato no Corinthians, esse sim, Pato no Corinthians 2012. Bem lembrado. Pato no Corinthians, ele foi anunciado também como presente de Natal. O Corinthians pagou 40 milhões de reais em 2012. Na época, paga 100 milhões agora. Basicamente... não fazendo a conversão a pé da letra, mas pensando no valor de fato. Foi anunciado por 4 anos, né? Ele veio do Villarreal por 10 milhões. Depois ele foi vendido pro Villarreal por 10 milhões. Ele acabou não dando certo, ele é emprestado pro São Paulo na época. Na verdade, e joga bem no São Paulo. É uma troca, né? Dele com o Jadson, na verdade, né? Só que é uma troca que só beneficiou o Corinthians, né? Porque o Jadson foi definitivo e o Pato foi por empréstimo. Verdade. Foi uma troca meio burra do São Paulo, vamos falar a real. Ai, cara, é que o Jadson já tava sem espaço com o Muricy na época. Mas o Jadson tinha feito uma puta Sul-Americana em 2012. Então, mas com a chegada do Muricy, ele perde espaço. Então... Mas... Eu acho que, cara... Eu acho que, assim, falando em termos de valores, realmente o Corinthians se beneficiou. Mas, jogador por jogador, eu acho que era bom pro Jadson e bom pro Pato. Jogador por jogador, eu concordo. Mas, assim, nem que fosse os dois, então, definitivo. Sim. Porque ele vai pro Chelsea, ele joga bem. Olha que loucura, ele joga bem no São Paulo. E aí ele joga, acho que 1 ano. O empréstimo era de 1 ano. E no final do ano, ele vai pro Chelsea, fica mais 6 meses lá. E aí ele volta de graça pro São Paulo. Eu acho que foi isso. Né? E a última passagem dele no São Paulo foi em 2023, acabou não dando certo. Ele nem jogou também, né? Não, jogou, fez gol, pô. Pegou a cabeça do Santo Paulo, fez Foi 2023 isso aí? Foi, pô. Só que ele não teve tantas oportunidades que era o... Dorival. Rogério Dorival. Rogério e Dorival. E com o Dorival ele teve um pequeno entreveiro, né? Se você bem lembrar. Sério? Dorival não dava tantas explicações porque não utilizava, não sei se você lembra disso. E aí teve essa pequena rusga entre ambos ali, mas eu acho que ele merecia mais oportunidades, porque o que se fala nos bastidores é que ele treinava, tá? Ele não fazia corpo humano, não. Ele treinava pra tentar mostrar pro Dorival que ele tinha condições. Ele tem 10 jogos e 2 gols em 2023. Então, esse gol... Ele é contra o Santos, o gol da volta dele em 23, ele faz o gol contra o Santos no Morumbi. E aí ele pega a cabeça do Santo Paulo, coloca, quase foi o 3-0, né, na chuva, lembrei desse jogo. Quase desmaiou, porque ele falou que não conseguia tirar, todo mundo começou a pular em cima dele, ele não conseguia tirar o boneco. É verdade. E depois ele teve a passagem pelo Orlando City. Esse cara, eu acho que o Pato, se você analisar a carreira dele, você vai falar, pô, loucura falar que flopou. Mas pela qualidade que ele tem com a bola no pé, poderia ser muito mais, né, cara? Cara, eu não sei se muito mais, mas eu vou te falar que esse detalhe é importante. A galera fala que a carreira não deu certo, ou não sei o quê. Cara, eu discordo. Eu acho que ele fez uma carreira muito boa, uma carreira no Milan, um cara que jogou no Milan, jogou no São Paulo, jogou no Chelsea. Cara, são coisas da vida, às vezes, né? Você não vai chegar a ser melhor do mundo, todo mundo, mas eu acho que ele teve uma boa carreira, cara. Cara. Ele poderia ir um pouquinho mais. Não, cara, é que quando ele é lançado, que ele ganha o Mundial de Clubes 2006, ele vai pro Milan, as primeiras 2, 3 temporadas do Milan, o cara fez tudo, até a filha do chefe, o cara pegou, o chefe da máfia italiana. E você que tá dizendo, né? Lembrando que ele que falou. Mas é verdade. Eu não falei isso. Berlusconi, todo mundo sabe. Não sei se você lembra de um detalhe do Pato. Na estreia dele do Inter, na estreia dele da seleção, na estreia dele do São Paulo, se eu não me engano, ele era o cara que era conhecido por fazer gols em estreias.
Toda estreia que ele... Acho que as 4 primeiras estreias em clubes que ele faz gol. Inclusive, ele levou a Berlusconi pra assistir um Vasco e sei lá quem no Campeonato Carioca. Era Dia dos Namorados. Vasco e Figueirense. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Ela queria conhecer, né? Só tinha o Vasco jogando naquela data. Não, mas queria conhecer São Januário. Ela queria conhecer ou ela queria ir num jogo do futebol brasileiro. Casou ela. naquele dia. Não ele. Ela. Cara, teve um outro nome pra gente encerrar os presentes que deram errado, do Montijo no Botafogo. O Montijo tinha feito uma baita de uma temporada no Cruzeiro, lembra? 2012, 13. Depois ele vai pro Santos, ele vai bem também. E aí, em 2017, o Montijo foi anunciado há 3 dias antes do Natal. Né? Ele tava muito bem, ele veio da China, aqueles jogadores que vieram da China em 6 meses, e ele realizou apenas 17 jogos no Botafogo. Ele veio bichado, não veio? E depois, em junho, ele foi anunciado eu acho que ele veio bichado. Ele foi anunciado no fim de 17, e em 18, em junho, ele foi mandado embora. Ele tinha problema no joelho, um problema muito crônico lá, e ele não conseguia jogar. Tanto que depois ele até vai pra Laú, se eu não me engano, Universidade Católica, ele vai pra um time lá do Chile, que foi o time que o revelou também, se eu não estiver enganado. Ele tá jogando o Montijo ainda? Não, o Montijo já parou já. 2020 ele parou, ele foi pro Tigre. Lembra do Tigre? Mas teve um antes que... E depois pra Laú, ele encerra na Laú. Exato, que foi o time que revelou ele. E aí, mas ele tinha esse problema no joelho e não conseguia jogar, e aqui pro futebol brasileiro é impossível. Ganhou dinheiro também, né, velho? Jogou na China, né? Jogou naquele ano, naqueles 3, 4 anos ali do que a Arábia agora era a China naquela época. E a gente falou de presentes que deram errado, vamos falar de presentes que deram certo? Falando nisso, você ganhou presente de Natal hoje, mano? Cara, hoje? Hoje ou foi ontem? Agora você me pegou. Ganhei um presente, mas eu não posso... Afinal, você abre o presente na virada ou no dia seguinte? Dia seguinte. Não abre no almoço do dia seguinte? Dia seguinte, exato. Eu já abria na virada, mano. É nada. O que você ganhou de Natal? Eu não posso falar. Eu também não tô podendo falar. Foi algo importante. Foi algo importante? Algo importante. O quê? Vamos seguir com a pauta. Ô, louco! É o que eu tô pensando? Exatamente. É nada. Rapaz, a gente, né? Bora. Seguir. Vamos falar dos que deram certo? Cara, esse aqui é bizarro. Esse aqui é bizarro. Corinthians prepara Natal fenomenal. Clube fecha com Ronaldo para 2009, cara. Um anúncio. Aqui a data é no dia 9/12 de 2008 e ele foi anunciado de fato, em definitivo, no Natal. Cara, deu muito certo. Vale lembrar que o Ronaldo, ele vinha se recuperando no Flamengo. Tem toda aquela história do Andrés, da nota do guardanapo, que ele vai ter uma reunião com o Ronaldo e ele pede pro Ronaldo anotar no guardanapo os valores e ele contrata, e o Ronaldo, que até então poderia ter sido considerado um ídolo do Flamengo, ia jogar no Flamengo em 2009, não vai pro Flamengo, cara. Deu muito certo, né? Ele era flamenguista, ele se declarava flamenguista e acabou virando corintiano por causa de toda essa história, esse imbróglio aí que... Mas aí, vamos se pensar isso, né? Que loucura o Flamengo receber o maior atacante camisa 9 que nós já tivemos na história da seleção, do Brasil, e tratá-lo como simplesmente mais um. Naquela época, essa era a realidade do Flamengo, né? Desconecto da realidade. Hoje em dia, se o mesmo Ronaldo chega no Flamengo pra treinar, cara, acho que para o Brasil, porque esse Flamengo midiático de hoje, com o poder aquisitivo que tem, com certeza, e até mesmo a gestão faria totalmente diferente, né? Exatamente, cara. E é interessante a gente pensar que o Ronaldo mudou a história do Corinthians. Existe um Corinthians pré e um pós. A gente fala do André Sanches e ele se queimou muito por tentar se perpetuar no poder do Corinthians lá, até pouco tempo atrás, né? E também fez uma gestão interessante que ele, quando cai com o Dualib, ele faz um time com uma cota de Série A, que na época, é importante falar isso, o Corinthians deu muito certo porque ele segurou o dinheiro da Série A montando um time de Série B, e aí veio os caras do Bragantino, aí veio o Paulinho, o Ralf, veio o Chicão, Moradei, André Santos, todos os caras assim meio refugos, né? Não era um cara top. William Capita acho que era o único que já tinha um nome. Ele veio do Grêmio pro Corinthians. Trouxeram o Douglas, se eu não me engano, do São Caetano. O Douglas veio do São Caetano. Tinha eliminado o São Paulo no Paulista. Exato. Então assim, o Corinthians, ele montou um time mais barato pra Série B, segurando a grana. E aí tem essa virada pro Corinthians volta, cai em 2007, faz do Série B 2008, 2009, anuncia o Ronaldo.
E é interessante que na época o CT do Corinthians era em container, né? Sim, tomava banho em container. Primeiro que não existia CT, era no Parque São Jorge, no estádio lá, do Parque São Jorge, e aí eles conseguiram o terreno lá do Parque Ecológico, do lado do terreno da Portuguesa, e eles montaram um container. Quem montou todo o projeto foi a equipe do Ronaldo, cara. Na verdade, o Corinthians tinha um CT, que era Itaquera, que é onde é a Neoquímica Arena hoje. Mas era um CT com os campos, né? Era um campo oficial e 3 campos pra base, mas assim... como é que era a estrutura lá? Não, cara, era na verdade, é o que você falou, não, a gente não pode nem considerar que era um CT, né? Era um espaço do Corinthians, que é onde é o estádio hoje, da Neoquímica. Era um campo oficial, 3 campos complementares ali no anexo, e vamos dizer assim, uma edícula, que era mais ou menos isso, que era lá em Itaquera. E aí, cara, quando o Ronaldo chega, né, é o que você falou, ele traz o staff dele que começa a dizer, ó, lá na Europa a gente faz assim, coloca isso aqui no CT, e aí o Corinthians vai, junto com o André Sanches e o Ronaldo ali, moldando pra poder criar esse CD que é hoje ali do CT Joaquim Grava na Ayrton Senna, em São Paulo. E é interessante falar sobre o Ronaldo no Corinthians, porque ele traz o Roberto Carlos com ele, que também tava em fim de carreira já, faz um plano de marketing assim absurdo, que era, eu esqueci o nome dele, Rosenberg, que vendeu muito bem, João né? Paulo Rosenberg. O João Paulo Rosenberg vendeu muito bem o Ronaldo. E eu falo assim, toda a ascensão do Corinthians muito se deve e passa pelo Ronaldo. Eu acho que o torcedor corintiano, e eu vejo alguns, o torcedor de arquibancada, não os influencers, o torcedor de arquibancada de fato, sabe do tamanho do Ronaldo pelo Corinthians. Porque depois ele compra o Cruzeiro, tem algumas declarações e tal, e aí o torcedor às vezes ele acaba não levando tão bem assim. Mas o cara que acompanha o Corinthians, que viu Série B, que viu o que o Ronaldo fez pelo Corinthians, sabe. E deu muito certo, né, cara? O Ronaldo não ganhou muitas coisas pelo Corinthians, mas ele simplesmente entregou um CT e a possibilidade de um estádio, né? Obviamente que foi uma interlocução ali mais do André Sanches, mas ele realmente pegou o Corinthians e mostrou pro mundo. Porque ele vem do Milan. Ele jogou 6 jogos na temporada 7 e 8, e ele vem do Milan. Então, você vê o tamanho do Ronaldo. Do Milan pro Corinthians, voltando da Série B, ele mostra, de fato, o Corinthians pro mundo. E aí, em 2009, ele faz 38 jogos com 23 gols e 4 assistências. Em 2010, 27 jogos com 12 gols e 2 assistências. E em 2011, ele, depois do Tolima, ele aposenta, ele fala do hipotireoidismo que ele tem e tudo mais. Ele encerra, realmente deixar os gramados. Cara, o que seria do Ronaldo se não fosse as lesões? Acho que ele jogaria por muito tempo ainda, cara. Cara... Ele veio gordo pra cá, jogando muita bola, né? Aí você lembra daquela arrancada que ele dá contra o São Paulo. O André Dias, que era um dos melhores zagueiros da época, vale lembrar? Cara, ele dá um tapa e ninguém pega mais. E ainda gordo ainda. Eu lembro também um gol emblemático que ele faz no Pacaembu. Que ele entra na área, lambe o primeiro, tira o segundo, o cara cai, ele só empurra. Também teve o gol contra o Internacional na Copa do Brasil. Puta merda, o Ronaldo era fora de série. Cara, esse acho que talvez seja o principal presente de Natal, mais emblemático que a gente pode falar. E, cara, tem umas histórias de Natal, eu tô com uma camisa de um time da Inglaterra, porque existe o tradicional Boxing Day, que é o jogo do campeonato inglês no dia 26, depois do dia 25. Só que, antes do Boxing Day, existiam os jogos de Natal no Natal, na Inglaterra. Isso é legal a gente falar e pontuar, porque dia 25 de dezembro, na época até que não existia nem TV, ou poucas pessoas tinham acesso à TV, a diversão das pessoas era ir no jogo. E tinham clássicos, mano. Tem um clássico do Blackburn, todo mundo conhece esse clube, infelizmente tá disputando as divisões, é um clube tradicionalíssimo, dos clubes mais vencedores da história do futebol inglês. Teve um confronto com o Darwin, que era o clássico. E no dia 25, como a galera não tinha outro divertimento, eles iam pros estádios, certo? Tu colocava gorro. Cara, era neve, era bem legal o jogo, assim, era muita neve no jogo. E a galera acompanhava, lotação máxima, 4, 5 mil pessoas. Tô falando de 1.800 e bolinha. Então, assim, era muita gente pra época. Nesse jogo, Thiagão, você não sabe o que aconteceu. Que rolou? Os 2 times pouparam os jogadores, os titulares, os principais. O jogo tava uma AM... E aí imagina, qual que foi a decisão das 2 torcidas? Mano, saíram do estádio. Não. Pularam dentro do gramado, começaram a descer o cacete em todo mundo, jogadores. Quebrou?
Pau quebrou, cara. Pau quebrou. Que loucura, gente. Num dia de Natal. Espírito natalino não tava ali naquele momento, naquele dia. Isso? Não tava florado. Falando de outro, isso é legal, um dia bom pra gente falar, que na Primeira Guerra, uma das poucas pausas da guerra foi pro Natal. E rolou um jogo de futebol, tá? Foi a pausa pro Natal uma trégua de Natal entre os soldados ingleses e os soldados alemães. Cara, que loucura, gente. Legal pra caramba. Tem uma história bem bacana. Eu vou até deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ver com mais acompanhar. Detalhes e tudo mais. Mas eu vou ler rapidamente a história pra vocês entenderem. A suspensão do futebol profissional e a ausência de jogadores durante a Primeira Guerra levaram ao surgimento de várias equipes femininas, sendo a mais popular a Dick Rivers. Mas não é isso que eu queria ler agora. Eu acho que não era isso. Aqui, ó. A partida mais famosa do Natal aconteceu em 1914, quando um dos conflitos mais sangrentos da história foi interrompido por uma pelada. A trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial reuniu cerca de 100 mil soldados na frente ocidental, que trocaram presentes, cantaram canções natalinas e jogaram futebol. A partida alcançou status mítico, mas cartas de soldados comprovaram que ela realmente aconteceu. Aí tem uma carta de um soldado do 1º Batalhão da Guarda Granadeira da Inglaterra. Ele fala: um alemão olhou para cima da trincheira, nem um tiro. Nossos homens fizeram o mesmo, então alguns dos nossos homens saíram e trouxeram os mortos e os enterraram. Em seguida, uma bola de futebol foi chutada para fora das trincheiras e os alemães e ingleses jogaram futebol entre eles. Cara, imagina, você tá do outro lado, você é meu... Eu vou matar você, você vai me matar. Essa é a única decisão que a gente tem naquele momento. Do nada, uma trégua e um jogo. Isso de fato aconteceu. O futebol, quando a gente fala que não é só futebol, é sobre isso, né, cara? O futebol conseguiu ter uma pausa numa das guerras mais sangrentas da história. E aí, quando acabou o jogo, voltamos? No dia seguinte, o pau quebrou de novo. Entendi, tá certo. É isso, O que você faz pra parar o futebol? Nada. Você quer que eu fale? Aconteça tudo. Tá. Você quer uma pergunta retórica. Aconteça tudo. Mas você deixa de jogar seu futebol. Chover no canivete, você deixa de jogar seu futebol. Depende do que a gente vai falar, né? Não. Pode ser que eu escolha uma outra pelada. Então fala. Não. O quê? Depende. Qual pelada? Depende, a gente pode ver, né? Você gosta de futebol brasileiro ou futebol europeu? Europeu. Quem conhece, quem joga bola, né? Sabe que o futebol europeu é mais... né? Segue a pauta aí, por favor. Vamos seguir aí que você já tá me complicando. Vamos seguir. Bom, é isso. Tem uma história bacana em relação a isso. Você é um traíra. Falando sobre... Alô, Jô! Futebol, hein, pai? Social media, um abraço. João Mask, nosso cantor, hein? Nosso cantor, exatamente, cara. E esse aí, eu vou até pedir pro Johnny colocar na tela a foto. Em 1937, um nevoeiro pegou ali pra acabar até com essa pauta sobre jogos no Natal, né? Ele era um nevoeiro... Isso aconteceu, o dia da névoa. Ele ficou, acho que por uma semana na Inglaterra inteira. E era uma névoa que você não conseguia ver um palmo de distância. E aí o que aconteceu? O que foi que você tá rindo? Não. Pode ser. É que você me assustou aqui. A partida entre Chelsea... O que não dava pra ver rapidinho? Um palmo. Ah, tá, entendi. É que você... Um palmo. Cada um pensa no que gosta. Cada um pensa no que gosta, né, João? Você me assustou aqui. A partida entre Chelsea e Charlton em Stamford Bridge decorreu normalmente, com ambos os times, mesmo na névoa. Alguns jogos foram adiados, mas os caras falaram, mano, Natal, vamos jogar, tô nem aí. Mas no segundo tempo, o nevoeiro adenseou-se, nossa. E o goleiro do Charlton, Sam Bartram, essa história até ficou conhecida, começou a perder seus companheiros de vista. Estávamos dominando a partida naquele momento, recordou ele em uma autobiografia. E eu via cada vez menos jogadores à medida que achavam com firmeza. Barton caminhava de um lado para o outro na linha do gol, supondo que seu time tivesse o adversário encurralado em seu próprio campo. Após alguns minutos de solidão, uma figura emergiu na neblina. O que você está fazendo aqui? Perguntou um policial, perplexo. O jogo foi interrompido há 15 minutos. O campo está completamente vazio. Quando tateei o caminho até o vestiário, escreveu Barton, o resto do time do Charlton já tinha tomado banho fora do jogo. Então assim, o cara ficou lá e ele fica um tempo inteiro. Você ficaria um tempo inteiro ali numa névoa? Você jogaria na névoa?
Hoje em dia não pode mais nada, né? Hoje em dia não pode estar um campo, uma piscina, igual a Copinha. Copa São Paulo de futebol chuva, que daqui a alguns dias começará. Nos Estados Unidos, não vão muito longe do Mundial. Ameaça de chuva, puta sol. Parou o jogo. Parou o jogo. Pô, que loucura, gente. Pelo amor de Deus, né? Lá tem essa parada mesmo. Até por conta dos... Não, do ciclone, tudo bem, mas calma, né? Ameaça de chuva, porra. Eu vou ameaçar ficar rico. Então já posso comprar um... Pô, que isso? Que loucura. E é loucura. Cara, pra gente finalizar, alguns jogos que aconteceram no Natal emblemáticos, falando sobre Premier League. Arsenal e Newcastle em 2012, 7-3 pro Arsenal, tá bom pra você? Loucura. E Chelsea e Aston Villa, jogão, 4-4 também em 2007. Cara, além disso, esse é bacana. Sabe quem faz aniversário hoje? Hoje? Hoje. Quem faz aniversário? Você fala inglês? Falo. Você foi bem. O que ele falou? Mano Jesus. Além do nosso Mano Jesus. Obviamente, né, gente? Que a gente vai falar no final, que o nosso Mano Jesus tá aqui no nosso painel de ídolos. Ele é pai, tanto quanto Jesus. Father. E ele não explica muito. Yeah. Papai Joel. Parabéns pro Papai Joel que faz aniversário Head and Shoulders, hoje. né? Head and Shoulders. Como é que foi na Copa do Mundo que ele ficou conhecido? Como que foi isso aí? Bote a África do Sul. África do Sul. Ô, João, você consegue? Esse aí você deve ter no YouTube. Escreve Papai Joel falando inglês. Você vai achar. Tá. Esse é maravilhoso. Joel Santana. Cara, que carreira do Joel Santana, né, velho? É óbvio que hoje, não sei se ele quer voltar a ser treinador ou não. O último trabalho dele é de 2017. Agora ele tá mais numa carreira de influencer. Ele tá meio influencer agora. Mas, cara, o cara foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O cara tem 2 Copas do Mundo, tá? Uma delas pela África do Sul. E assim, uma figura emblemática, né? Uma figura emblemática. Tá de brincation for me? O Somália, tem aquele vídeo do Somália, muito bom. Você já viu o vídeo do Chama o cu. Chama o quê? Acho que ele fala, chama o puto do Somália. Chama o puto do Somália. O Somália. É burro, caramba. Papai Joel, grande Papai Joel, cara. Faltam figuras como o Papai Joel no Saudades, inclusive. Onde quer que esteja, papai, um abraço. É isso. O último trabalho dele foi no Black Gold Oil. Onde é esse time? Estados Unidos da América. Foi espicar. E no Boa Vista, em 2017. Tá aí. Meu querido Thiago Maroto, encerrando agora nosso especial de Natal. Alguma coisa que você queira acrescentar? Eu queria desejar um Feliz Natal a todos e todos os nossos estagiários e estagiárias espalhados pelo Brasil, para todas as famílias, que vocês tenham tido um excelente Natal. Daqui uma semaninha, Happy New Year. Estaremos aqui também, Exatamente. fazendo um conteúdo pra vocês. Você, dia 1 que não tem nada pra fazer, tá tudo fechado, estaremos aqui fazendo conteúdo especial. Isso, um abraço, que o clima natalino invada a sua casa, a sua humilde residência, e vamos junto. Feliz Natal, Léo. Feliz Natal, Joãozinho. Vamos vai chamar jogar? Ele? Joga aí, chama ele aí. Joga no Léo. Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have to control the match. Control the match. Control the match, but I keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark the middle from behind. Behind. After in segundo time I make two changes. Segundo time. Experience, teve mais chego. E another player que have experience. Que play very good, Steve Pinar, but I don't beat the goal. Maravilhoso. Com essa do Papai Joel, eu me despeço de vocês aqui. Um Feliz Natal e que o aniversariante do dia seja o mais importante, esteja nas reflexões de todos, nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? É isso. Tamo junto, Merry galera. Christmas to our subscribers. I love you. É isso. I love you, babies. Até qualquer hora. Come on. Yeah.
Yeah.